Olá! Hoje, dentro da psicologia, nós vamos falar sobre estresse, que é um conjunto de reações que leva às mudanças orgânicas, comportamentos, adaptação, provocando sinais e sintomas como fadiga, choro, conflito, perturbações orgânicas, entre outros. Se não tratado corretamente, pode levar a agravos como as doenças cardíacas e neurológicas. Para acontecer o estresse, existem duas situações: a situação que levou ao estresse e a resposta do indivíduo frente ao estressor, influência de características individuais de cada pessoa e ambiente em que a pessoa se encontra também pode motivar as situações do estresse. O estresse ele pode ser positivo, que é o estresse que leva a motivar e a estimular a pessoa a lidar com a situação. E o estresse negativo, que é o desestresse, causa fortes emoções, desequilíbrio do corpo e fica no limite. Quais são as fontes do estresse? A fonte interna vem de dentro de si, pensamentos, crenças, valores e ansiedades. E a externa, que vem de fora, sonhos, divórcio, morte, nascimento, qualquer situação em que provoque uma ansiedade muito grande. Quais são as fases do estresse? São 3 fases: a fase de alerta, que é o metabolismo acelerado, a pessoa fica extremamente agitada; a fase de resistência, o corpo ele fica desligado pelo grande consumo de energia que é consumido, inclusive pode levar a doenças; e a fase de exaustão, que a resistência passou dos seus limites e o organismo entrou em colapso. Isso pode levar ao aumento da pressão arterial, depressão, diabetes mellitus, entre outras doenças. Quais são os sinais do estresse? Tendências de se isolar, a solidão, o mau humor, o desânimo, que a pessoa fica extremamente cansada, a impotência, a perda ou aumento de apetite, e isso é muito comum o relato das pessoas dizerem que elas estão se alimentando, comendo de tudo, ou em alguns casos a pessoa dizer que não consegue comer nada. A dificuldade de concentração, a baixa resistência imunológica, a baixa estima, o cansaço mental, inclusive as pessoas relatam que ela tem esquecido com muita facilidade das coisas. O grande nível de tensão, a explosão fácil e os sentimentos de frustração. Aí nós temos um grande problema que se chama estresse no trabalho. São situações onde a pessoa percebe que o seu ambiente de trabalho se tornou uma ameaça às suas necessidades pessoal, profissional, física e mental. O trabalho se tornou um fardo, um peso. E aí essa pessoa começa a dar atestado médico, ela falta no trabalho, ela demora a retornar para o setor e ela começa a apresentar desinteresse na instituição. Quais são os estímulos estressores negativos? Nós temos os fatores intrínsecos, que são os fatores interiores, que é a insegurança, a insatisfação profissional, a pressão do compromisso, as metas e tarefas. Os fatores extrínsecos, que é o sono prejudicado, a jornada de trabalho exaustiva e a sobrecarga de trabalho. E qual o papel da pessoa na organização? Como é que ela se sente nesse ambiente? Ela tem incertezas de como atuar, ela tem certezas nos limites das responsabilidades, ela tem certeza no desempenho e uma sobrecarga de papéis. O trabalho que ela tem que desenvolver, ela sente como uma carga excessiva para o seu dia a dia. E como fica essa situação? Aí existe o relacionamento interpessoal prejudicado, a estrutura e clima da organização. Como é que fica a sobrecarga de trabalho, como é que fica a falta de perspectiva, como é que fica as mudanças no mercado, como fica as novas tecnologias e a ergonomia estrutural física. Essa pessoa estressada, para tudo ela tem um questionamento e para todas essas situações ela vai apresentar queixas. Todos os momentos ela se torna uma pessoa poliqueixosa, insatisfeita, exatamente que é uma forma dela descarregar esse estresse, toda essa energia, muitas das vezes de modo negativo que ela está tendo. Quais os indicadores do estresse? O individual, que é a irritação e insegurança; o grupo, que é a politicagem, pouca contribuição;
e a empresa que começa a haver desrespeito, ociosidade. E aí, como é que se deve controlar o estresse? A orientação exatamente de profissionais capacitados nessa área é boa alimentação, ou seja, alimentação saudável, atividade física, relaxamento físico somático, vida social, familiar e afetiva, melhora do aproveitamento do tempo e postura positiva frente à vida e à expressão de sentimentos. Embora nós sabemos que há dificuldade para tudo isso, temos que, de maneira mesmo que seja irregular, estar fazendo atividades fora do trabalho para que nós possamos conseguir continuar a ter uma vida saudável. Ok? Espero vocês para a próxima aula.